Bom, boa noite para vocês. Que bom ter vocês aqui, que bom que vocês vieram para mais um dia. E eu espero hoje que a palavra dê um ânimo em vocês, né? Assim como me animou. Eu vim trazer para vocês, na verdade, uma palavra que falou muito ao meu coração ontem. Eu falei, eu preciso compartilhar isso também, preciso dividir, porque foi para mim, né? Então, vamos lá, em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então vamos orar para abrir esse culto. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, pela vida de cada um aqui presente, pelo dia que o Senhor deu a cada um, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas preocupações, mas eles estão aqui, Senhor, para te ouvir, para ouvir essa palavra que o Senhor traz ao coração deles, à mente deles, para que a gente se aproxime cada vez mais de Ti, que a gente venha conhecer cada vez mais o Senhor e entender, Deus, as questões da nossa alma, do nosso coração, as nossas emoções, para que a gente viva de forma um pouco mais sábia, um pouco mais firme nesse mundo. Ajuda-nos a absorver, a aprender e a aplicar no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abre o nosso coração para receber essa semente, abre a nossa mente para que haja entendimento. Visita, Senhor, o lar daqueles que não estão aqui presentes, por alguma razão não puderam vir. Aviva, Senhor, esse bairro, traz, ó Deus, as pessoas aqui de perto, que essa igreja cresça, que ela possa frutificar, que cada um aqui, através da semente que é lançada toda semana, Pai, possa germinar, possa gerar frutos que alimentem outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui te buscando, é por isso que nós precisamos de Ti. E nós já te agradecemos, Senhor, pelo alimento de hoje. Abençoa a vida da Silmara, da Melina, acompanhe elas durante a viagem, Senhor, que elas cheguem ao destino em paz e segurança e que ela possa comemorar o aniversário dela do jeito que ela sonha, ao lado da família, com muita alegria e saúde. Nós pedimos pela vida dela e por todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da mensagem de hoje é a fé que abala toda a ansiedade. Eu estava pensando o título e falou, cara, é isso que a gente precisa aprender a fazer, né? Normalmente a ansiedade, as preocupações, elas abalam a nossa fé, né? Então a gente precisa fazer o movimento contrário, é gerar uma fé que abale toda a ansiedade. Quando vier a ansiedade, vier a preocupação, vier a tristeza, a nossa fé tem que abalar isso. Tem que ser mais forte, tem que falar, peraí, aqui não. Né? Vamos nos fortalecer para abalar isso mesmo. Confrontar, confundir o mundo. E aí, a passagem de hoje, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Salmos 9, 10. Capítulo 9, versículo 10. Essa é a base da nossa palavra de hoje. Filipenses foi só uma abertura. A palavra de hoje está em Salmos, capítulo 9, versículo 10. E diz assim, todos acharam? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, em ti confiam os que conhecem o seu nome. E essa é a chave da mensagem de hoje. Por que essa passagem falou muito comigo, né? Ontem, inclusive. Todos nós, todos os dias e diariamente, o tempo todo, somos tentados a momentos de ansiedade, né? Eu falo sempre para os pacientes, principalmente, que a gente precisa entender que a pessoa não é ansiosa, a pessoa está ansiosa. É um estado emocional.
Assim como a tristeza, a alegria, a raiva, a euforia, é um estado emocional que vem com um excesso de preocupação, né? Que vem com aqueles pensamentos que geram em nós uma ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu sou ansiosa, tomo um remédio para a ansiedade como se isso fosse uma doença. E isso é um estado emocional, tá? Então, a gente precisa entender. Somos ansiosos? Se a gente for pensar como o mundo diz, né? Não. Somos ansiosos e sempre seremos. Porque o tempo todo é alguma coisa que nos provoca a ficar ansiosos. É uma coisa que alguém vai falar pra gente, é uma conta para pagar, é uma resposta que a gente está esperando. A vida acontecendo, ela exige da gente o tempo todo esse controle, né? Porque o tempo todo a gente está querendo dar um passo em direção ao futuro. Aquele tempo, aquilo que será que vai acontecer? Será que vai ser assim? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai? Né? Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol, se não vai fazer sol. Né? O pessoal do agro, então, é uma ansiedade contínua. Né? Se o produto é bom, se não é, aí se o produto é bom, mas e aí se o tempo não for bom, aí não adianta o produto bom. E é uma coisa, né? Então a gente precisa compreender isso. O tempo todo a gente vai estar sendo provocado, levado a situações de ansiedade. Então, se a gente achar que somos ansiosos, internalizar isso como uma doença, como um problema mesmo nosso, a gente se entrega muito facilmente. Não tem cura. Não adianta tomar remédio se todo dia vai se levantar uma coisa para te trazer ansiedade, né? Então, a ansiedade são estados, é um estado emocional causado por muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? E esses tempos eu tenho vivido esses dias de ansiedade, né? Muitas preocupações, questões no trabalho. Eu também trabalho no agro, né? Então a gente acaba absorvendo um pouco a correria de um evento que teve que entregar agora, né? Não sei quem esteve presente lá na exposição. Foi um evento muito grande, a gente teve que montar evento, aquela correria, vai dar tudo certo, não vai, os fornecedores são bons e toda hora um problema. E aí a vida também acontecendo, meu sogro com problema de saúde, meu marido que não consegue transferência, então tudo, né? E de repente eu me vi num estado de ansiedade. Eu falei, caramba, né? Como que é? A gente está lá, a gente fala, a gente ensina, e quando a gente vê, a gente também está tomado por um estado de ansiedade, porque é muita preocupação, é muita coisa para a gente resolver o tempo todo. E parece que tem fase que testa a gente mesmo, é uma coisa atrás da outra, né? Não vem devagar, fala, peraí, deixa eu resolver isso, depois que vem outro problema. Vem tudo junto. E normalmente são situações que a gente se vê incapaz, né? Tipo, coisas que não dependem muito de nós, não está na nossa mão. A gente depende de alguém, a gente depende do tempo, a gente depende de uma ferramenta para que a coisa aconteça, né? E isso é difícil a gente não ter o controle, né? E aí essa ansiedade, quando a gente vai ficando ansiosa, a gente vai pensando muito, parece que as coisas aumentam, né? Porque tudo que a gente coloca o foco, né? Que nem você vai dar um zoom, aquilo ali aumenta. Então, quando a gente só olha para o problema, só pensa naquela situação e fica remoendo aquilo, parece que tudo vai conspirando. E aí era um probleminha e de repente uma coisa que é fácil de resolver. A gente está tão tumultuado que a gente não consegue resolver uma coisa simples. E essa proporção vai aumentando. Então, o que é a ansiedade primeiro, né? A ansiedade ela é uma distração. E eu queria hoje que vocês saíssem eu queria que essa palavra ela não entrasse no coração, ela entrasse na mente de vocês. Sabe? Que vocês fizessem assim, ó, abre a caixinha, deixa entrar, deixa aberto, que o que eu vou falando vai entrando, tá? Faz assim. Para entrar mesmo na mente, para a gente começar a não só sentir, né? Porque a gente sente muito nas palavras, né? A gente vem aqui, ouve a pregação, a gente sente aquela emoção, mas eu queria que vocês começassem a pensar. Vai trazendo para a sua realidade, vai trazendo para as suas questões pessoais e vamos começar a raciocinar, criar um raciocínio a respeito dessas coisas que a gente está aprendendo aqui.
Então, a ansiedade, eu queria que vocês vissem a ansiedade como um fator de distração. Por quê? Porque quando a gente tira os olhos de Deus que a gente se distrai, né? Quando a gente sente essa ansiedade, se ela é um excesso de pensamento, se ela é um excesso de preocupação por coisas que eu não tenho controle, né? E eu quero controlar, eu quero dominar, eu quero resolver, a gente se sente sobrecarregado, o que está faltando? A gente olhar para quem tem o controle de todas as coisas, né? Como cristãos, filhos de Deus, a gente esquece que tem um Pai, que tem um Deus que resolve todas as coisas, que a gente precisa confiar, que a gente precisa descansar. Né? Quantas palavras sobre descanso, sobre confiança do amanhã, né? Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida das plantas, por que você anda ansioso? Né? Eu amo muito mais vocês do que os animais, então não fica preocupado. Mas a gente esquece. A gente deixa que a ansiedade abale a nossa fé. Né? Então a gente precisa entender que é para onde a gente coloca o olhar. Né? E aí, quando eu ouvi essa palavra, eu pensei, nossa, eu preciso, eu estou esquecendo que eu tenho um pai que eu posso pedir para ele resolver. Que ele tem o melhor para mim, que é o que a gente, né, vem falando aqui. Caramba, eu falo tanto isso. Vamos confiar. Deus tem o melhor, ele sabe de todas as coisas. Os pensamentos dele são mais altos, ele faz muito melhor do que o que a gente deseja e pensa, do que eu poderia fazer. Então, por que eu estou tão nervosa? Calma, às vezes não é o tempo, não é a hora. Confia, relaxa, Juliana, sabe? Sossega, vamos orar, vamos entregar. E aí eu falei, eu tenho que falar para quem? Não adianta eu reclamar, não adianta eu ficar repetindo todo dia que a coisa não se resolve, mais um dia se resolver, mais um dia isso pendente. Cara, deixa Deus agir. Então eu orei, entreguei, falei para ele, né? E eu ri porque a pregação que eu ouvi, até do David Leonardo, não sei se vocês acompanham ele, um pastor, e ele falou, e eu falei para Deus, né? Eu quero. Senhor, eu quero. Não tem essa de, se acontecer bem, se não acontecer, amém. Não, não. Eu quero. E se o Senhor não fizer ou fizer, me importa, porque eu quero. Né? E às vezes a gente vai falar com Deus e fica cheio de dedo também, para falar, ai Senhor, olha, seja feita a tua vontade. Não, mas se eu quiser, se eu faço, se eu não quiser, se eu não faz. Não é assim que a gente pede. Como é que um filho pede? Como é que a Luana chega para você e fala, pai, eu quero um celular, mas olha, se o senhor quiser me dá, me dá, se o senhor não quiser, não me dá. É assim? Seja feita a tua vontade, tá, pai? No seu tempo. É assim que filho pede? Não é. Filho pede, pai, eu quero. Aí o pai, às vezes, fala, não é a hora, né? Calma, vou te dar, mas não, então tem que esperar, não, papai vai resolver, né? E é assim que a gente tem que aprender a se relacionar com Deus também. Lógico, não é cobrando, não é de forma impetuosa, como os filhos fazem muitas vezes. Mas a gente tem que saber abrir o nosso coração, falar, Senhor, eu quero. Resolve isso para mim. É um sonho, é um desejo, eu estou sentindo essa necessidade. Faz para mim. E aí a gente entrega. E verdadeiramente, se ele não fizer, ele vai dar um jeito de acalmar o nosso coração. E de até de tirar isso do nosso coração. Só que o ato, a gente precisa entregar. Se a gente não entrega, se a gente não faz esse pedido, a gente se engana, porque a gente acha que, né, estou descansando e não está. Você está ali esperando que aconteça. Né? Então, quando a gente fala, a gente pede... Aí você fala, já pedi, já falei, já disse o que eu quero. Agora, se vier, bem. Mas eu falei, põe para fora. Né? E muitas vezes a gente descarrega o que a gente quer, como a gente quer, com as pessoas. Né? Nas redes sociais, a gente cobra do marido, cobra do filho, cobra do chefe. Mas não fala para Deus, eu quero, Senhor, eu quero que seja assim. É assim que eu quero.
né? Se o Senhor tem outro plano, né? É assim que eu quero, esse é o meu desejo. E falar isso de forma clara traz um alívio para o nosso coração. Então, a gente olhar para Deus como Pai e colocar a nossa necessidade, o olhar, a solução dos nossos problemas, é sempre olhar para Ele. Confrontar, né? Não confrontar os nossos... confrontar a nossa fé com os nossos desafios, mas confrontar os nossos desafios com a nossa fé. É mostrar para eles que a gente tem uma fé, que não estou conseguindo resolver isso aqui, mas eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que pode. E é para Ele que eu vou entregar. E é com Ele que eu vou falar. E é para Ele que eu vou pedir. E Ele vai resolver da melhor forma. Né? Então, quando a gente se distrai, quando a gente perde essa fé, quando a gente vai se afastando de Deus, quando a gente esquece a confiança, a soberania, o governo, o poder que Ele tem sobre todas as coisas, a gente começa a se encher de ansiedade. Mesmo, a gente é tomado. É um problema vai puxando o outro. Assim como Pedro, quando começou a andar sobre as águas, né, ele estava lá olhando Jesus. Jesus disse, vem. E ele foi. Em que momento que ele começa a afundar? Quando ele começa a olhar para baixo. Que ele nem acredita que ele está vivendo. Mas quando ele olha para as águas, ou seja, quando ele tira os olhos de Jesus, é que ele começa a afundar. Então, com a gente também é assim. Não tirem os olhos de Deus. Não se distraiam diante das ansiedades, dos problemas, das preocupações. Não perde o foco. O foco é Ele. É Ele que resolve, Ele que tem todo o poder, Ele que tem o controle, Ele muda, Ele transforma. Né? Ele está vendo, Ele está contigo. A gente não está sozinho. A gente não pode esquecer. Né? E a gente esquece. Essa semana na célula, a Silmara ainda fez uma pergunta, né? Perguntando o que às vezes tira a gente do sério, né? O que te irrita, né? Como que é Deus para você? Como que você entende Deus, né? E a gente falou, às vezes a gente esquece. Realmente a gente esquece. A gente está no dia a dia ali e esquece que Ele está do lado. Ele está do lado. Dá aquela respirada e falar, Deus, Ele está do lado. Ele está presente, Ele está na nossa casa, Ele está no nosso carro, Ele está no nosso trabalho. Né? Então a gente se distrai. Então eu anotei aqui, só tem a paz roubada quem olha para o lugar errado. Então, enquanto a gente estiver olhando para Deus, e Deus for o nosso alvo, e Jesus for o nosso alvo, e a gente tiver essa consciência de, cara, na minha vida é diferente. Eu tenho Deus comigo. Eu posso passar pela adversidade que for, mas eu tenho um Deus comigo. Eu não vou me distrair. Em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar as coisas dele, né? A gente vai buscando. A nossa paz, ela vai permanecer. Venha o que vier, a paz vai permanecer. Tá? Então, quando a gente se sente ansioso, é quando a gente coloca a nossa expectativa em qualquer coisa que seja menor que Deus. Então, quando você se sentir ansioso demais, estiver nessa turbulência, se distraiu, para pensar, você está esperando o quê? Você está colocando a sua expectativa em quê? Em pessoas, em resultados, né? Num negócio? Isso é menor que Deus. Se a nossa expectativa estiver em Deus, não tem nada maior que Ele. Não tem nada maior. Então, quando a gente começa a se preocupar com o tempo, com a idade, né? Com uma resposta, com sei lá, um presente, uma mudança, um emprego, uma viagem, uma dívida, tudo isso é menor que Deus. Então, a gente está colocando a nossa expectativa em coisas menores. Então, não se distrai, não distraia a mente de vocês. Estejam atentos a isso. E outra coisa, ansiedade. Então, se vocês quiserem fixar, primeiro, ansiedade é distração. Segundo ponto, ansiedade é o medo do incerto. Né? Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não tem certeza.
Se você tiver certeza, você descansa. Eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que vai resolver, eu tenho certeza que vai curar, eu tenho certeza que vai vir, né? Você não ia ficar ansioso. Mas o medo, né, do incerto, a possibilidade de não sair como a gente quer, é que gera em nós ansiedade. E o que é esse incerto? É o futuro, é o amanhã, é o daqui a pouco. E isso rouba tanto o nosso presente. Isso rouba tanto a gente do nosso tempo agora. A gente está sempre tão preocupado com o amanhã, com o momento do depois. A gente está sempre tão preocupado. E quanto, assim, quantas pessoas hoje têm perdido famílias, têm perdido tempo, né? Têm aberto mão do seu presente por conta de um futuro que ainda não existe, né? Por causa de coisas que não existem, que o futuro ainda não aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. E aí essa preocupação traz aflição, traz angústia, você fica doente, isso impacta na vida das pessoas que estão à sua volta, né? Ou você preocupa as pessoas, ou você se irrita com as pessoas, né? Daqui a pouco você está tomando remédio por causa de uma incerteza do amanhã. Eu lembro que no período mais difícil da minha vida, que foi quando eu me separei, eu aprendi uma coisa que, assim, o Espírito Santo, ele colocou isso em mim, porque eu, naturalmente, eu não conseguiria. Mas foi a mão de Deus, assim mesmo, que mexeu na minha cabeça, no meu coração, né? Que é viver um dia de cada vez. Eu não tinha certeza mais para onde eu ia, o que ia acontecer, se ia voltar, se não ia, eu não sei, eu não sabia. De repente você se vê sem nada. O que eu podia fazer? Viver um dia de cada vez. Quando que essa tristeza ia acabar? Quando que essa dor ia sair de mim? Quando que tudo ia mudar? Quando que Deus ia fazer de novo? Eu não sabia. É só um dia de cada vez. E eu sempre fui uma pessoa que faz muitos planos, né? E como coach, eu sempre estimulo muito a gente a pensar assim, onde você quer estar daqui a 10 anos? Vamos visualizar, né? Mas isso é um exercício, depois eu entendi, isso é um exercício para a gente materializar, para a gente ter noção de direção. Mas não é para eu viver naquele tempo. Que o tempo é agora, eu estou viva aqui hoje. Eu não sei se eu vou chegar lá, eu sei onde eu quero chegar e hoje eu vou fazer o necessário para dar mais um passo. Mas se eu não fizer hoje, eu não chego. Então eu preciso ter muita atenção ao presente. Porque é o que eu faço hoje que traz o resultado amanhã. Então eu preciso hoje fazer o melhor hoje, dar conta hoje, resolver hoje, viver hoje, né? E aí eu me vi nessa situação. E muitas pessoas iam perguntar, e aí, vamos viajar, vamos comprar passagem para o carnaval, para o Réveillon, sei lá. E eu falava, cara, daqui a 2 meses está muito longe. Eu não consigo, realmente eu bloqueei a mente. Eu não conseguia projetar nada que fosse mais que um mês. Era um dia de cada vez. Eu acordava mais um dia hoje. Na hora que eu ia dormir, menos um dia hoje. Acordava mais um dia hoje. Eu dormi menos um dia hoje. A dor tá aqui? Tá. Ainda tá aqui, ainda tá doendo, ainda não resolvi. Tá, é amanhã. Era um dia de cada vez. E foi muito sobrenatural isso mesmo, porque não é fácil. Era o Espírito Santo mesmo trazendo essa consciência para mim. É um dia de cada vez. Vive hoje. Se alegra hoje, sorria hoje, vai na reunião hoje, trabalha hoje, paga a conta de hoje, amanhã é outro dia. E assim foi, né? E ele foi construindo. Então esse medo do incerto, ele rouba demais, tá? O que a gente está fazendo no nosso presente. Não sacrifique o seu presente. Não importa o que se levanta, não importa quem se levanta, importa quem te garante. Tua garantia está em quem?
A nossa garantia está em quem? Está em Deus. Então não importa as circunstâncias, não importa o amanhã. Ele vai garantir. Amanhã Deus proverá. Não é assim, gente? Deus proverá. Eu posso entregar o meu amanhã para Ele. Cara, amanhã, hoje é hoje. Se confiarmos nele, não temos o que temer. E Deus, ele trabalha com processo. Né? Com Deus não é assim. A coisa... Né? Às vezes ele faz uns negócios assim que, cara, do nada de Deus, né? Do nada de Deus, maravilhoso. De repente, acontece. Mas Deus é um Deus de processo. Se a gente for parar para pensar, esse do nada que aconteceu, você estava sendo preparado já para isso. Né? Aconteceram coisas que te prepararam para receber esse do nada. Então Deus é um Deus de processo, ele trabalha com o tempo. E a gente precisa entender isso, porque a gente tem esse senso de urgência. A gente acha que precisa ser agora, a gente acha que precisa ser para ontem. Né? O mundo, ele nos estimula a isso. Tudo hoje é velocidade. Eu não consigo mais ouvir um áudio WhatsApp no 1. Eu estou me policiando para não botar no 2. Me policiando mesmo, que às vezes dá vontade. Eu falo, calma, se você entrar nessa, daqui a pouco é 3, né? A gente não está nem ouvindo mais as pessoas. E quando você acelera, o tom do que a pessoa está dizendo muda. Então, às vezes você acha que a pessoa está brava, às vezes você acha que a pessoa está... Ouve no tom normal, né? Então, quando a gente quer acelerar as coisas, muitas vezes a gente não entende o significado das coisas. A gente atropela. A gente não enxerga o que, sabe? A gente vê diferente. E Deus, ele não trabalha, não adianta, Deus não vai se entrar no padrão do mundo para agradar a gente, não. Quanto mais acelerado a gente for, menos ele vai agir. Vai ficar lá esperando, calma, eu estou esperando você se acalmar. A hora que você se acalmar, a gente conversa, né? Como todo bom cônjuge sábio faz, né? A hora que acalmar, a poeira baixar, a gente conversa. Não adianta, você tá nervoso, você quer... Tô falando para você, calma, vou fazer. Tá? Então a gente precisa entender isso. Deus é Deus de processo, Deus trabalha com tempo. E ele vai fazendo aos poucos, porque a gente também precisa ser preparado para isso. Tá? Então essa ansiedade, esse estado de ansiedade que a gente sente, é por um medo da incerteza. Então quando você se sentir ansioso também, para pensar, estou com medo de quê? Eu tô querendo o quê que aconteça amanhã que eu não estou vendo hoje o que eu tenho que fazer? Né? Peraí, é hoje, é agora. Amanhã Deus vai fazer. Eu não vou tirar meus olhos dele. Eu não vou perder esse presente aqui. E o que tem acontecido hoje também, abalado muitas relações, é que as pessoas vão jantar, né? Todo mundo fala isso. Pô, você chega no restaurante, olha um casal, tá os dois lá. Ah, não, que eu tenho que responder, eu tenho que preparar um negócio aqui para a reunião de amanhã. Cara, a reunião é amanhã. E o teu presente agora, esse momento aqui, sentar com a família, jantar, né, fazer um momento de comunhão, as pessoas não querem mais isso, elas estão sempre aqui fazendo alguma coisa para depois. Tá errado. A gente precisa ajustar o nosso relógio, a gente precisa ajustar o nosso cronograma. A hora que tiver com alguém, valoriza esse alguém. Valoriza esse momento, valoriza esse presente com os filhos, tempo de qualidade. Outro dia, tem uma funcionária que ela está de licença maternidade, né? Teve neném. E ela me mandou uma mensagem preocupada, achando que não vai dar conta de voltar a trabalhar, porque não vai conseguir criar os filhos. Falei, oi? Então a mãe que trabalha não consegue criar os filhos, não consegue educar os filhos? De onde você tirou isso? Né? O que ensina, e pelo contrário, o teu filho ele precisa entender o valor do trabalho. Né? É muito bom quem tem a condição de só ficar em casa e cuidar dos filhos, isso é muito bom, desde que você realmente se dedique ao seu lar. Você tem a função do lar. Eu estou em casa, mas eu não estou aqui sentado na calçada tomando tereré, cuidando da vida do vizinho. Eu estou cuidando da minha casa, estou cuidando da roupa dos meus filhos, do meu marido, da comida, fazendo... Isso aqui é o meu negócio. Educando seus filhos, acompanhando nas lições, aprendendo junto com eles. Isso é educar. É.
Isso é educar, afiado. Não é estar em casa só olhando, vigiando, não. Educar é sentar e educar, tirar tempo de qualidade. Deixa o filho lá vendo desenho o dia inteiro e acha que está em casa educando. Isso não é educação. Então você pode trabalhar, perfeitamente trabalhar, o tempo que você tiver com os seus filhos, fazer disso um tempo de qualidade. Sentar com ele, como é que foi na escola hoje? Tem lição para fazer, vamos fazer junto. Vamos aqui, ó, ler uma palavrinha hoje, vamos fazer uma oração com a mamãe, com o papai, vamos, né? E isso é educar. E os seus filhos vão admirar isso em você. Eles não podem crescer com a crença de que o trabalho afasta os pais. Tem muitas crianças hoje que acham isso. Ah, o trabalho roubou meu pai porque meu pai não tá... Cara, tá errado. O que foi passado por essa criança? Né? Aí ele passa a odiar o trabalho e ele se torna um adulto que não gosta de trabalhar. Ele não tem admiração por isso, ele não entende que isso é importante para a edificação, que é do trabalho que vem a fonte de renda, que compra roupa, que compra comida, que mantém a moradia, que edifica a vida, que vai conquistando as coisas. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado na forma como a gente passa as coisas. E ela estava completamente confusa, né? Achando que ela precisava estar ali 100%. Né? Se você acha que o trabalho é prejudicial, o que seu filho vai achar? Né? Ah, então você não trabalha, mas teu marido trabalha. Mas se você não trabalha porque o emprego prejudica, então por que o pai está trabalhando? Aí olha, né? Ah, então meu pai não me dá atenção porque ele trabalha. Não é assim que funciona. O tempo que você tiver, que seja pouco, mas que seja de qualidade. Isso é educação. É se preocupar com esses detalhes. Né? Então, qual que é o nosso problema hoje? Nosso problema é que a gente não olha mais para Deus. A gente se distrai, a gente fica com medo, o medo toma conta. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para Ele. Né? Ele que é um Deus que alivia, Ele traz esperança, Ele acalma, Ele é paz, Ele é tranquilidade, Ele é socorro, né? Ele é a resposta. Então vamos olhar para Ele. Não adianta olhar, buscar. E eu falo isso mesmo assim, se todo mundo buscasse a Deus com essa verdade, eu não tinha nem trabalho mais como terapeuta. Né? Porque o fundamento mesmo de toda dor, toda raiz emocional é falta do entendimento de quem Deus é. As nossas lutas, se a gente sempre colocar diante de Deus, tudo some, tudo fica pequeno. Só que a gente precisa, tá, gente, dos terapeutas, para ajudar a gente nesse processo. A gente ajuda, mas é sempre nessa direção. Então eu falo sempre também com os amigos, e é muito importante você saber qual é a linha terapêutica que é usada. Qual é a linha de formação do psicólogo. Porque existem várias linhas, como se fossem especializações dentro da psicologia. Cada um segue uma referência, né? Um filósofo, digamos assim, uma filosofia de aplicação da técnica. E tem aplicações que são inspiradas em ateus, em homens ateus, em homens cientificistas, que acreditam muito na ciência e não acreditam em Deus. Então, a aplicação dessa psicologia, a forma que ele vai conduzir o teu processo, não vai ser te aproximando de Deus. Né? Isso te afasta da verdade. Então, por isso a gente vê muitos casos de pessoas que frequentam terapia anos e anos e no final acabam cometendo suicídio. Qual foi a transformação que gerou? Nenhuma. Qual era a linha de psicologia que era usada? É importante saber isso. Ah, se um dia vocês levarem os filhos de vocês, precisar levar num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta, entender, perguntar qual que é a tua linha de atuação. Né? Quem que você representa na faculdade? Porque eles são obrigados a escolher uma linha na hora que se forma. Né? E é importante saber quem é que está por trás daquela teoria que vai ser aplicada para você.
Que tipo de entendimento eles vão passar, né? Isso é muito importante. Quem acredita na vida e quem não acredita. Então, hoje os estudos já apontam que hoje a gente está tendo a geração mais ansiosa dos últimos tempos. As pessoas estão acreditando nisso como uma doença, estão se permitindo dizer eu sou ansiosa. E alguns falam isso até com certo orgulho. As pessoas gostam de dizer, eu sou super ansiosa. Porque isso acaba que justifica muitos comportamentos, né? O momento que ela está nervosa, o momento que ela não quer falar com ninguém, o momento que ela não está com paciência, ela fala que é porque está ansiosa, está nervosa, é a justificativa dela. Então, não pode abrir mão disso. Né? Se vitimiza, quer tomar remédio, precisa de remédio que eu sou ansiosa, aí, né, todo mundo já fica preocupado, começa a chamar a atenção, principalmente dos pais, né? Então, é uma forma de chamar a atenção também, muitas vezes. O problema não é a gente estar ansioso. O problema é o que vem com essa ansiedade. Quando você começa a acreditar nisso, isso aumenta, isso acaba virando uma síndrome do pânico, isso vira uma depressão. Aí você realmente provoca um problema psíquico, emocional, muito difícil, às vezes, de ser tratado, né? Então, a gente precisa ter atenção aí. São muitas vidas vazias e hospitais cheios. Os hospitais estão cheios, as clínicas, os consultórios estão cheios de vidas vazias. Vazias de quê, Juliana? Vazias de Deus. Vazias desse conhecimento. Conhecimento de quem é Jesus. A chave é conhecer Jesus. Conhecer Jesus, entender quem Ele é, as características que Ele carrega, o poder que vem com esse nome, né? Fortalecer essa fé, criar essa fé inabalável. Essa é a chave para a gente enfrentar, para a gente continuar vivendo. Não adianta, eu posso fazer o trabalho mais lindo que for com o paciente, se ele não entender, uma hora ele cai de novo. A dor dele não vai passar. Então, quanto menos de Deus, mais ansiedade gera em nós. E o conselho é, então, você não precisa se preocupar em não ser ansioso, né? Como eu falei, não estar ansioso, porque isso é uma emoção, é um estado. Assim como a gente está triste, então não preciso ficar me preocupando. Às vezes vai acontecer coisa que vai te dar aquela cosquinha mesmo da ansiedade, vai acontecer. O que a gente tem que entender eu preciso conhecer Jesus. Eu tenho que me preocupar em conhecer Jesus, eu tenho que me preocupar em buscar Jesus, eu tenho que me preocupar em manter o meu foco nele. Independente se eu estou triste, se eu estou doente, se eu estou sozinha, se eu estou aflita, eu tenho que manter o meu foco nele. Uma forma que eu gosto muito de usar, funciona muito em alguns casos, é assim. A gente se preocupa muito em evitar o que é ruim. Mudar um comportamento ruim, tirar um vício, por exemplo, com os vícios, né? O vício de fumar, o vício de beber, a preguiça, né? Como que a pessoa lida com isso? Ela passa uma vida, às vezes, lutando para se livrar desse vício. Fazendo simpatia, chiclete, dieta, um monte de coisa. Às vezes se afasta de amigos, tudo para tentar se livrar de um vício. O foco está onde? Está no vício. O foco dele está no vício. Eu preciso me livrar disso. Só que ele está olhando tanto para aquilo que aquilo vai tomando cada vez mais, né, uma proporção maior. E eu falo assim, tira o foco do vício. Você tem o vício de fumar? Então para de tentar parar de fumar. Começa a acrescentar outros hábitos saudáveis. Vai praticar uma caminhada, entra numa academia. À medida que a pessoa vai se abrindo para coisas de vida mais saudável, ela vai largando mão desse vício. Ela vai introduzindo, ao invés de eu simplesmente arrancar uma coisa, né, porque ninguém quer perder nada.
Né? Ninguém quer tirar, é muito difícil você tirar uma coisa. Então deixa ela ali. E vai colocando mais coisa boa. Sabe? Vai adquirindo hábitos saudáveis. Vai comendo melhor. Na hora de você fazer suas compras, compra um alimento mais saudável. Na hora de você assistir alguma coisa, assiste alguma coisa que vai te estimular a ter uma rotina mais saudável. Na hora do seu lazer, procura um lazer que estimule uma vida mais saudável. À medida que a pessoa vai experimentando aquilo que é bom, o ruim vai ficando amargo. Vai perdendo o gosto. A pessoa fala, nossa, mas para que isso? Sabe? É uma mudança de mentalidade que precisa acontecer. Então, enquanto a gente está ali lutando para... E é engraçado, né? Porque a gente vê as pessoas que mais falam que são ansiosas e tomam remédio, quando que elas se curam? Não se cura. Então, entende? Não é tentando com remédio acabar com a ansiedade. O remédio não vai tirar a tua ansiedade, porque isso é uma preocupação. O que a gente precisa fazer é conhecer mais de Deus, buscar mais Jesus, né? Porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele cuida, Ele transforma, Ele muda qualquer situação, Ele é o dono do tempo, de todos os recursos, das circunstâncias. Se a gente conhecer Ele, entender o caráter dele como pai e começar a entregar mesmo para Ele como filhos, aquela ansiedade acalma. Aquilo vira uma tranquilidade. Então, cara, tô ansiosa, né? Tô há dias, meu Deus, me perdi aqui, me distraí. Olha o que eu tô fazendo. Tô nem dormindo direito. Noites, dias sem dormir, preocupada, tendo sonho de, cara, o que tá faltando? Meu, eu não parei ainda para orar. Peraí que eu vou ali falar com quem eu preciso falar. E aí, bota o coração ali. Você sai dessa... E se for preciso, faz isso quantas vezes for necessário no dia. Sentiu ansiedade? Ora. Ora. Né? Vai no banheiro, vai para dentro do carro, vai no cantinho, na hora do almoço. Vai entregando. É assim que a gente precisa fazer. Entregar e pedir, colocar mesmo a nossa vontade diante de Deus. Tá? Então, orem e descansem. A gente tem uma viva esperança. Uma viva esperança inabalável, que é Jesus. Jesus está vivo, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E Ele é a nossa viva esperança. Então, se eu posso contar com Ele, eu vou temer o quê? Né? Fala para Jesus que Ele sempre vai fazer mais. Ele sempre faz mais. Ele sempre vai além. Ele sempre surpreende. Sempre. Sempre. Quando a gente olha, eu não sei se, né, já acredito que vocês já tenham vivido em algum momento isso, quando você olha para o que Deus fez, você sente até vergonha do plano que você tinha. Você fala, meu Deus, olha o que Deus fez. Muito além do que eu poderia fazer, muito mais do que eu estava pensando. Completamente diferente do que eu tinha imaginado. Ele faz de uma outra forma. Então é para Ele que a gente tem que falar, é a Ele que a gente tem que recorrer, porque Ele vai fazer no tempo, no processo, mas sempre vai surpreender. Então eu queria abrir com vocês, para a gente encerrar, 1 Pedro 5, versículo 7. Eu trouxe um... Vocês têm caneta aí? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui, que eu queria que vocês... deixa eu ver. Quero que vocês compartilhem. Vamos ver se está funcionando. Eu tenho lá em casa uma parede, não sei se eu já falei isso para vocês, que eu anoto uns versículos e boto assim, né? Então, você apoia aqui no seu celular para você escrever.
Depois você passa a caneta para a colega. Põe aí. Você tem algum... eu vou falar duas passagens bíblicas, eu queria que vocês escrevessem e depois colocassem lá na... Eu vou fazer aqui para você, tá? Para você levar. E o primeiro é esse, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não tem porquê a gente não fazer isso, né? Aqui está dizendo, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele está cuidando. Entrega para ele a tua ansiedade, a tua preocupação. Ele está cuidando. Acredita nisso, ele está cuidando de você. Ele está cuidando do problema, da causa. Ele está cuidando. Ele está cuidando. É. Não, escreve o versículo mesmo. Não, a gente faz aqui. Que eu também estava com meu estojinho aqui, mas... Ah, tem um aqui, Renato. Aqui. Te dei o papel? Ah, escreve esse versículo no papelzinho. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aí. Põe no espelho, põe no armário, põe na cozinha, na geladeira. Algum lugar que você olhe sempre, pra você lembrar, ele está cuidando. Isso. Isso aí. Tem. Então, minha parede está quase... E todo mundo que chega lá fica assim, fica tempão lendo, né? Eu falei, isso mesmo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai absorvendo. Não, pode falar. Uhum. Pessoa que faz isso, ele não tem, vamos supor, se for o marido, a esposa do marido, o filho com a mãe, o funcionário com o patrão, é uma pessoa que não tem respeito com o outro. É falta de respeito mesmo. Você está mais preocupado com quem está longe. Em tá com... Ah, mas peraí que eu estou falando com fulano. Mas fulano está lá. Eu estou aqui, né? É muito difícil isso. E, às vezes, a pessoa não gosta de ser cobrada. Quando o outro cobra, acha, mas que saco, pessoa chata. Cara, chato é você estar com alguém, é que nem quando você está falando com alguém, a pessoa não tá prestando atenção. A gente é ruim, a gente é ruim. A gente tem que melhorar muito.
A gente tem muita coisa para mudar, para aprender. E que bom que Deus é misericordioso, gente, porque Bom dinheiro no dia que eu tinha que agradecer a Deus, não. Eu ganhei um dinheiro bom, mas olha, foi suado, foi cansado, fica se queixando em vez de agradecer. pois é. Porque é suado mesmo. Ué. Exato. Que bom que teve o resultado, porque tem gente que sua, se cansa. Tem o Salmo 37, versículo 5. Esse é conhecido de muita gente. 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu ouço isso desde criança, na rádio relógio que minha mãe tinha. Era o slogan da rádio lá, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, claro, é tão fácil a gente simplificar as coisas na nossa vida, mas a gente sempre dá um jeito de complicar mais. A gente precisa olhar muito para Deus mesmo. A gente precisa muito olhar para Deus. E como eu falei no começo, eu quero que vocês internalizem isso na mente de vocês. Que isso passe a ser um modo de pensar. A gente tem que fazer disso o nosso modo de pensar. Sabe? Tem que ser o nosso raciocínio. Diante de um problema, de uma dificuldade, a gente pensar o automático, tem que vir automático. Não, vou falar com Deus. Vou levar para Deus. Não vou descansar em Deus. Deus vai resolver. Sabe? Não vou falar com ele como é que eu quero assim, preciso que seja assim, e vou entregar. Não vou ficar nervoso. Se eu estou me distraindo, ou eu estou com medo de, sabe? Peraí, deixa eu focar no meu presente. A gente tem que pensar desta forma. A gente ouve a palavra, a gente se alimenta, a gente se emociona, mas na hora de pensar, a gente pensa igual todo mundo. A gente age igual todo mundo. A gente não consegue, na hora que tem que agir da maneira como, né, um cristão, como um filho, como colocar a fé em ação. A gente não faz isso. A gente não consegue, porque se distrai. Então a gente tem que começar a pegar esse conhecimento e transformar isso no modo de ação. Eu preciso ser diferente. Eu preciso agir diferente. O meu jeito de acordar, o meu jeito de fazer o café, o meu jeito de arrumar as coisas, a minha casa, o meu trabalho, a minha mesa, tudo tem que ser diferente. As pessoas têm que perceber que há uma diferença, que há uma ordem diferente. Aí é toque. Eu passo por isso. E eu vou falar, confesso, eu estou sofrendo com isso. Estou sofrendo. Estou num processo de sofrimento com isso. Você pensa, eu morava sozinha, tudo em ordem. Hoje eu chego em casa, tá aquela coisa. Você tem que. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto de andar descalça em casa, sabe? Então eu gosto do chão limpo. Então eu deixava sempre a porta fechada, tudo fechado, porque aqui vem muita poeira. Nossa, mas eu chego em casa e não dá. Respira, mas é toque, né? Eu sei, a gente sabe, e é importante a gente manter a ordem, só que a gente tem que entender que, cara, isso é uma coisa que é importante para mim e para você. Para o outro não é tão importante. Ah, pode deixar. E é difícil isso, né? É difícil isso. Mas
A convivência são as regras e fazer o quê? A gente não pode deixar que isso roube a nossa paz. Ah, que bom, então ótimo. Eu trabalho mais quando eu fico brava. Que aí descarrega. É isso aí. Então é isso, irmãos. Queria que vocês ficassem com isso, né? Com esses dois pontos importantes. Ansiedade é distração e ansiedade é medo do incerto, né? E Jesus é a nossa certeza, Ele é a nossa garantia, né? Nossa garantia está nele, o plano dele é sempre perfeito, tudo que a gente precisa está nele, todos os recursos, então vamos descansar. Até porque a nossa luta não é para essa vida aqui, né? A gente às vezes tem que se lembrar disso. Por que eu estou buscando tanto nesse mundo aqui? A gente precisa buscar o melhor, mas fazer isso com Deus. Porque senão vai chegar no final não vai ter valido nada a pena, porque a nossa recompensa é depois, né? Então não adianta sair do rumo aqui, deixar que as coisas tirem a gente do rumo certo, que afaste, que distrai a gente. Então que vocês saiam com essa mensagem de uma fé que abala toda a ansiedade. Provem mesmo a fé de vocês, coloquem ela em ação, sabe? Usem isso como ferramenta. O remédio é Jesus. E as pessoas estão precisando conhecer Jesus. Porque lá em casa, eu até me controlaria. Mas viver com duas pessoas ansiosas e ao mesmo tempo certo, negativo, Aham. Pois é um trabalho dobrado de trazer essa consciência para dentro de casa. Então é importante que eles comecem a entender o que é ansiedade. Muitas pessoas se intitulam ansiosas e está ansioso por quê? É alguma situação. Ah, eu não posso resolver. Se a gente não pode resolver, então não tem o que fazer. Aí você vai perder o teu presente, o teu momento de agora, né? Às vezes vai tomar um remédio, vai estar se entupindo de coisa, se fazendo mal, por uma coisa que, cara, se não tem o que fazer, né? O que não tem remédio, remediado está. Ou então o que você já fez tudo que você podia, agora descansa, né? Descansa. Nada que vai acontecer, não tem jeito nessa vida, né? Só a morte. Morreu, acabou. Então a gente realmente precisa trazer esse tipo de reflexão e ajudar as pessoas a saírem dessa situação também, porque isso sufoca, a pessoa se perde, isso traz muita confusão. Isso traz angústia, traz a pessoa fica presa de um jeito ruim mesmo. E é preciso que elas conheçam a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Deus. Está tudo aqui, respostas. Então, às vezes, falta um pouco mais, colocar Deus mais dentro de casa. É preciso que as pessoas vão falar, nossa, mas ela é tão tranquila. O mundo está acabando, né? Mas ela está serena. Ela está em paz. O que você faz? Aí eu oro. Eu entrego para Deus e está tudo certo. Não quer dizer que eu não esteja preocupada. Não quer dizer que eu não esteja ansiosa. Eu estou ansiosa, mas eu já entreguei. Eu sou uma ansiosa confiante. Eu sou uma ansiosa paciente. Né? Vamos confrontar isso aí. Então é isso. Orem, descansem, confiem. Que Deus está cuidando. Ele está cuidando. Ele não perdeu o controle. A gente não tem controle, mas ele tem. Então, vamos orar para a gente encerrar. Graças a Deus, né? Se não fosse. Porque a misericórdia dura para sempre. Que bom que ele é tão. Às vezes eu fico pensando, Deus é muito paciente, gente.
Porque ele fala, fala, fala com a gente, fala e fala, fala, e a gente faz de novo. E ele fala, mas eu já te falei, minha filha, oh meu Deus, eu vou ter que descer aí para te mostrar, né? Eu vou ter que ir aí puxar o teu cabelo. Enfim, ele é muito paciente, glória a Deus por isso. Amado Deus, muito obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por essa palavra, simples, objetiva, mas que vira uma chave em nós, Senhor. Ajuda, como eu propus aqui, que essa palavra ela mude a nossa mentalidade, que ela mude a nossa forma de pensar, que a gente, a partir de hoje, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer preocupação, de qualquer coisa que pareça maior que nós, a gente lembre que pode ser maior que nós, mas não é maior que o Senhor. Que a gente saiba abrir o nosso coração, entregar a Ti com verdade, colocar diante do Senhor os nossos anseios, os nossos sonhos, a nossa vontade, aquilo que tem trazido tristeza ao nosso coração, aquilo que tem trazido medo. Senhor, entregamos, colocamos diante de Ti, para que o Senhor resolva para nós. Que não seja na nossa força, porque isso cansa a gente. Isso traz um peso que a gente não precisa carregar. Estamos tentando fazer com a nossa força, mas não precisamos fazer com a nossa força. Nos dê essa tranquilidade, Pai, de filhos. Assim como os filhos dormem enquanto seus pais trabalham, que assim seja, Pai, conosco, que a gente possa dormir, ter o sono dos justos, certos de que o Senhor está cuidando de nós, certos de que o Senhor tem o melhor para nós, certos de que a porta que se fecha, o contrato que a gente não assina, a resposta que não vem, é o teu cuidado sobre a nossa vida. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Pai. E nós te amamos. Ensina-nos a confiar. Apresenta-te a cada dia mais a nós, para que a gente conheça. Aumenta esse desejo em nós de te buscar, essa sede, que todos esses problemas, essas preocupações sirvam para nos atrair para perto de ti. Para que a gente vá buscar em ti. Para que a gente sinta essa necessidade de recorrer ao Senhor, de nos ajoelharmos, de nos prostrarmos aos teus pés, Senhor, para que a gente aprenda a ter essa relação com o Senhor e que através da nossa vida, que a gente possa expressar essa paz, que a gente possa expressar essa tranquilidade para aqueles que estão perto de nós e que ela transborde para o nosso lar, para o nosso trabalho, no nosso dia a dia, Senhor, por onde a gente passar, que a gente carregue essa consciência de que somos teus filhos, de que o Senhor é soberano, de que a ti pertence todas as coisas, sobre o teu governo está todas as coisas. E nós podemos descansar em ti, Senhor. Leva-nos em paz para nossa casa, que tenhamos uma noite de descanso, um sono tranquilo, revigorante, que o Senhor habite cada vez mais no nosso coração. Traz esperança, Pai, que os nossos olhos se voltem para aquilo que nos traz esperança, a Tua presença, o Teu louvor, a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te entregamos. Amém. Amém. Ai, deixa eu escrever para você, Luz. Espera aí, Benjamin, você já vai. Você já vai embora. Você gostou de passear? Tchau, Renato. Vai com Deus.
Zara Coach. É. Procurei no Instagram. Obrigada. Nada. Tudo a vossa sociedade. Ai, obrigada. Não mexe nada lá, tá? Piquinha, gente. Quem dera eu conseguir escrever assim. Ele é menor. Não mexe. E o outro é Salmos 37. Não pode. Mas você é espoleta, hein? Caramba, que saúde é essa? Graças a Deus. Graças a Deus. Energia que dá gosto. O dia inteiro assim. É? Ele já tá na escolinha? Tá na creche. Gosta muito de brincar? Gosta. Vai, brinca sozinho. Você não quer amiguinho? Sozinho mesmo. Ele gosta de brincar com terra. Com o cachorro. É o gato? É. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Tchau, boa noite.